Caríssimos, boa noite a todos. Hoje, momento todo especial, a sessão solene da Câmara Municipal de Votorantim, que celebra o 48º aniversário de emancipação político-administrativa da nossa querida cidade. Quero aproveitar para estar agradecendo imensamente ao convite que foi estabelecido pelo presidente da Câmara Municipal, o vereador Marco Antônio Alves, o Marcão, papeleiro, e em sua pessoa também saudar todos os demais vereadores que aqui estão presentes, recepcionando todos vocês, convidados especiais. Bem como também saudar o nosso prefeito Carlos Augusto Pivetta, o vice-prefeito Marcos Mâncio, todas as demais autoridades que fazem parte dessa mesa, os homenageados desta noite, familiares, imprensa, lideranças de entidades, o público de modo geral. Falar da emancipação, com certeza, é falar da emoção que muitos vanguardeiros tiveram. E aqui entre nós, podemos observar vários e vários aqui presentes. Com certeza, aquele passado não tão distante é refletido através do semblante, dos pensamentos, do grande grupo de pessoas que com muita garra, determinação, força e luta, estiveram abrindo mão, muitas vezes, do aconchego familiar, das horas de lazer, de entretenimento, para defender uma causa. Como é interessante poder imaginar que em 1963 existisse um movimento tão bonito, tão singelo, que poderia fazer brotar no sentimento de cada um o desejo da emancipação, fazendo com que todos entendessem o significado. Até então, o distrito de Votorantim, que fazia parte da cidade de Sorocaba, cultivava seus costumes, valores, tradição. Quem não se lembra do Jardim Bolacha, do Coreto, da Praça Nelson Bormann, da Rua Lacerda Franco, do antigo cinema, do Largo da Estação. Ali, todos viviam como uma grande família. Todos comemoravam porque tinham a oportunidade de saber o nome de cada um. Curtiam o cinema, aqueles clássicos do Mazzaropi, os bailes também, que com certeza marcavam a vida de cada um, o trajeto para Sorocaba via bondinho, os namoros ali no Jardim Bolacha, os rapazes que ficavam aguardando atentamente o apito da fábrica para ver as moças sair, não é verdade? Era tudo muito gostoso. Poucos eram os carros. À noite, por exemplo, as pessoas saíam à frente de suas casas, a grande maioria morando nas vilas operárias, e ali saíam para conversar, para levar o seu banquinho para fora. Porta não precisava de fechadura, era só pegar lá, puxar ali e amarrar no preguinho, a porta já estava fechada. Todo esse saudosismo que hoje, aqueles que se lembram, era marcante na vida das pessoas. Era uma comunidade feliz. Mas, ao mesmo tempo, ela se questionava. Se questionava porque faltava água. Se questionava porque não havia manutenção aqui, em meio a cerca de 15 mil moradores. As noites, por exemplo, eram realmente escuras, porque havia pouca iluminação. A manutenção, quando existia, era por parte do próprio Grupo Votorantim. Enfim, e a administração pública não se fazia presente. E foi esse sentimento que começou, através de questionamentos no bar do Corintinha, nas rodas de amigos, próximo ao antigo centro do então distrito, que fez brotar no sentimento de cada um o desejo de ver Votorantim emancipada. Porque recolhia-se muitos impostos, iam para os cofres sorocabanos,
Aqui nós tínhamos diversas empresas que geravam muitos recursos, como a própria fábrica de tecidos Votorantim, a fábrica cimenteira em Santa Helena, com a sua produção a partir de 1936, a fábrica papeleira da Votocel, que passou a funcionar a partir de 1948, a fábrica Metidieri, entre outras tantas empresas. Esse sentimento que foi brotando através de conversas, foi ganhando força, foi encorpando. E brotou de uma forma bonita, singela, entendendo que esses impostos poderiam estar sendo revertidos no bem-estar da própria comunidade local. Foi ganhando força, foi conquistando o apoio do próprio Grupo Votorantim através aí do seu Matias Gianola. E aí nós começamos a observar que a história contada pelos nossos próprios vanguardeiros, faz com que possamos ter a oportunidade de conhecer alguns momentos interessantes, como, por exemplo, a confecção dos panos que eram feitos na estamparia da fábrica de tecidos, panos esses que eram produzidos através do seu Antônio Wilson de Campos, que eram as gravuras do Sim, o Sim que tinha também como dístico, que foi marcando a vida de cada um, porque recebia-se o corte do pano, e depois você tinha a oportunidade de fazer o vestido de tubinho, fazer saias, camisas, tinha gente que fazia até cortina, fronhas. Estou vendo algumas vanguardeiras concordando comigo agora, né? Era um momento gostoso, todo mundo se uniformizando, acreditando nisso. Daqui a pouco vieram as carteirinhas do Sim, e as carteirinhas funcionam como um Ibope hoje, porque através de Matias Gianola, as carteirinhas foram sendo confeccionadas, e aí dava para ter a certeza, olha, se nós temos talvez uns 5.000 votantes, pela quantidade de carteirinhas e vanguardeiros, aqueles que já declararam, né, que desejam votar pelo sim, pelo desmembramento, a eleição, o plebiscito já estaria ganho. Naquela época, inclusive, 5.569 eleitores foram cadastrados a partir da aprovação da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no Palácio 9 de Julho. Naquela oportunidade, 3 distritos tiveram, então, a chance de ter o seu plebiscito. Votorantim em relação a Sorocaba, Praia Grande em relação a São Vicente, e também nós tivemos aí Itinga em relação a Santo André. Enfim, foram muitos embates, muitos comícios, a corrente também do não, liderada por Juvenal de Campos, ele que tinha sido vereador por 4 legislaturas e já estava como deputado estadual, ele era também um dos ícones do não, até que foi chegando o dia do plebiscito, 1º de dezembro de 1963. 3.099 votos. Essa foi a marca. De forma esmagadora, a comunidade de Votorantim declarou que, de fato, aquele distrito merecia se tornar cidade. Ter vida autônoma, gerenciar seus próprios recursos. Inclusive, no último comício, faltando 2 dias para o plebiscito, isso no dia 28 de novembro, em frente à fábrica de tecidos Votorantim, lá estavam aquelas lideranças que tiveram a oportunidade de justamente tecer palavras que motivaram até mesmo aqueles indecisos. Lá estava José Hermílio de Moraes Filho, Francisco Sola Galera, Zeca Padeiro, Matias Gianola e Pedro Augusto Rangel. Essas foram algumas das lideranças mais expressivas, conhecidas pela comunidade, que insistiram para que a comunidade, de fato, votasse pelo sim. A partir disso, Votorantim se preparou para, de fato, ter vida autônoma. O prefeito sorocabano Armando Panunzio, em 9 de abril de 1964, designou Pedro Augusto Rangel como o subprefeito da cidade, já preparando, né, Votorantim para que tivesse, né, na sequência, a sua primeira eleição. A Assembleia Legislativa do Estado autorizou a eleição que ocorreu no dia 7 de março de 1965 e no dia 27 de março
daquele mesmo ano, tomava posse o primeiro prefeito Pedro Augusto Rangel, o primeiro vice-prefeito Laurindo Alves da Silva e o primeiro presidente da Câmara, Domingos Metidieri Filho, juntamente com os vereadores que fizeram parte da primeira legislatura. A nossa cidade, agora a cidade, isso a partir de 27 de março de 1965, está então, portanto, celebrando, em relação à emancipação, o seu 48º ano. Em relação à instalação do município, no mês de março, comemorou o 46º ano. E nós temos hoje a alegria, a felicidade de poder olhar o semblante e ver ainda entre nós aqueles que foram os protagonistas dessa belíssima história de amor a Votorantim. Aqueles que foram os vanguardeiros, e vanguardeiro quer dizer que está à frente. Eles que ergueram suas mãos, vestiram a camisa do sim, eles estão presentes. Muitos já não estão mais entre nós, estão em memória, estão sendo lembrados em nossa cidade também, através de um projeto que visa resgatar e valorizar a história de Votorantim. E tivemos a oportunidade, neste ano, a cidade de Votorantim, de fazer um cadastro e contar com a presença ali no cadastro dos nossos vanguardeiros e também de boa parte de vanguardeiros em memória. Então, que assim seja, que a nossa cidade continue a valorizar aqueles que foram de fato os nossos protagonistas, que declararam o seu amor, e da forma como ocorreu nos anos 60, que sirva de exemplo para todos nós, que juntos possamos estar celebrando com a mesma vivacidade, com a mesma intensidade, esse amor declarado nos anos 60. Só assim nós teremos uma cidade, não cheia somente de símbolos arquitetônicos ou de belezas naturais, mas uma cidade humanizada, que valoriza, que resgata, que mantém viva a sua história. Só assim poderemos ser realmente um povo que vai fazer com que a cidade cresça cada vez mais, sempre nos princípios cristãos e respeitando aquilo de mais sagrado que foi o trabalho conquistado e vivenciado pelos nossos vanguardeiros do passado. Nós queremos, então, mais uma vez, citar esse trabalho que foi desenvolvido em relação aos nossos vanguardeiros, que, inclusive, amanhã, na abertura do desfile comemorativo do aniversário da cidade, estarão, a partir das 9 horas da manhã, desfilando, e, com certeza, todos nós estaremos aí carinhosamente aplaudindo, num momento de muita emoção para familiares e amigos. Meu muito obrigado, essas são as minhas palavras hoje, nesta noite, para celebrar então, portanto, aí os nossos vanguardeiros, parabéns aos vanguardeiros que aqui estão, e para destacar também o momento vivenciado do ponto de vista histórico da emancipação de nossa cidade. Muito obrigado.